Fala galera, então vamos à segunda parte do veredito dessa terceira temporada, onde nesse momento iremos falar sobre, 5 pontos que eu não gostei nessa terceira temporada de From. O vídeo com as 5 coisas que eu gostei, que pra mim funcionaram dessa terceira temporada, já está liberado aqui no canal. Então assim, vamos a essa segunda parte, lembrando que no próximo domingo, 20 horas, eu e o grande Gabriel Minato estaremos com todos vocês pra gente poder fazer aí sim, em live, esse grande veredito, ir episódio a episódio dando nota e também falando muito sobre o futuro, o que espera a quarta temporada de From, que a gente sabe, a gente vai ter que esperar, porque ela chega só em 2026. Então, galera, primeiro item que eu separo aqui, como é que funciona a brincadeira, tá? Eu separo 5 itens, tanto porque eu gostei, quanto porque eu não gostei, certo? E já convido vocês a colocarem nos comentários também o que vocês veem dessa lista e também o que vocês veem que está faltando nessa lista aqui, que é muito importante, então coloquem nos comentários também. A primeira, galera, que eu separei aqui é o ritmo da temporada, tá? A temporada terceira de From, ela tem alguns problemas que cansaram muito os fãs. E que principalmente, tá? Eu já vou emendar aqui a segunda parte, que é o tempo e desenvolvimento de personagens mais lento na segunda parte da temporada, tá? Então eu vou juntar esses dois itens aqui, porque eles são irmãos, basicamente, tá? Ritmo de temporada e tempo de desenvolvimento de personagens, tornando o ritmo mais lento na segunda parte da temporada. E aqui que tá? Esse cansaço dos fãs foi muito provocado pela expectativa que tinha que, principalmente, né, respostas viriam, tudo mais, e que a trama principal, central de From realmente avançasse. Quando a gente tem essa quebra de expectativa, e tu tem episódios muito focados em conversas, desenvolvimentos de personagens, de relação, e tu movendo esses momentos ali de, trama maior apenas em pílulas, é óbvio que isso vai dar um descontentamento, e é óbvio que isso também pode trazer um grande problema para, primeiro, repercussão em relação ao que os fãs estão achando da série, e segundo ponto, é tu tornar o ritmo da história que tu quer contar muito mais lenta. Porque assim, agora que a gente tem por completo a história que eles pensaram, criaram e entregaram pra gente nessa terceira temporada, é óbvio que tu entende que ela tá bem partilhada, tá? E o que acontece com isso, tá? Simplesmente, eles foram colocando pra preencher dos episódios muito desenvolvimento, até não de personagem, tá? De relação. Então tu tinha ali personagens, desenvolvendo elementos ali que não influenciavam na trama por completo. Qual é o grande problema? A gente beirou ter um episódio filler. A gente quase teve um episódio filler. O que é um episódio filler? É quando a gente conversa ali sobre algo que não tem nenhuma diferença, nenhuma importância para a trama principal. Como o From conseguiu, mesmo assim, tá? Mesmo que fossem pílulas, conseguir desenvolver a trama ao mesmo tempo, mesmo que foi pouco, mesmo que foi em pílulas, mesmo que foi nas partes finais de alguns episódios, principalmente da segunda parte da temporada, ela conseguiu escapar de ser ali o momento onde tivesse realmente um episódio filler. Isso é um grande problema. É um grande problema. E olha que tá falando aqui, um cara que trabalha com esse mercado, querendo ou não, assim, do audiovisual já há mais de 20 anos, simplesmente assim, por muitas etapas de pré-produção, produção, pós-produção, criação de roteiro, elaboração, volta pra mesa para conversar novamente sobre o roteiro. Eu adoro o desenvolvimento de personagem, eu adoro o desenvolvimento de relação, eu adoro que tu tenha, assim, argumentos realmente para aquilo que tu tá assistindo. Só que a gente tá falando de uma série que ela envolve muito mistério, que trabalha muito suspense, que faz surgir a tensão e que cria duas coisas que são muito bem usadas num caminho favorável, que podem se virar contra, que é a expectativa e a teoria. E quando tu fica episódios seguidos deixando pouco espaço para avançar a trama principal e focando muito mais no desenvolvimento de relação e personagem, é óbvio que isso vai dar um problema para trama completa da para trama completa dos 10 episódios dessa terceira temporada. Então esses são dois pontos, tá, que eu já separei aqui, que pra mim não funcionaram tão bem nessa terceira temporada de From. Terceira que eu coloquei, tá? O avanço da história, que também vem, né, seguido desses dois primeiros itens ali. O avanço da história
qual foi o principal ponto que foi contado nessa terceira temporada? O principal ponto é o histórico da cidade, é que a gente entendesse a origem das crianças, Jade, Tabitha, a relação que existe entre Miranda, entre Christopher. Tu vai pegando e tu vai juntando as peças que as respostas, né, do fim estão no começo. Ou seja, na terceira temporada, o principal que eles fizeram foi realmente contar essa origem da cidade, que ficou muito espaçada nessa busca até que ela realmente aconteça. Aí que tá. Esses pontos, cara, eles viam muito, assim, em pílulas, literalmente, em episódios ali. Óbvio que, simultâneo, a gente tem algumas coisas que são essas tramas secundárias, por exemplo, assim, a questão dos monstros, que a gente tem uma resposta no final em relação à imortalidade, que é colocada num diálogo. Aí, já que a gente tá falando de um momento, tá, pra colocar num vídeo de pontos que eu não gostei, então, assim, vamos despejar nesse momento. Cara, colocar na boca de um personagem uma linha de diálogo, sendo que tu não viu nada disso acontecer entre qualquer tipo de contato que teve entre Fátima e a nossa querida mulher de kimono, e tu colocar simplesmente, tá, na boca da Fátima a resposta para eu sei agora o que os monstros são, o que eles querem, e na verdade, cara, eles são imortais e tudo mais. Cara, mas como assim se eu não vi nenhum tipo de desenvolvimento dessa parte ali? Uma temporada que se preocupou tanto em desenvolver realmente relações e personagens, não se importou talvez com algo que é primordial, inclusive, para trazer respostas. Então esse momento, cara, eu no último episódio, assim, eu ao mesmo tempo que tá, beleza, me entregou algo, eu vendo por um outro lado, cara, como é que eles me entregaram essa informação? Simplesmente assim, ó, jogada. Como que a Fátima sabe disso? A mulher de kimono contou, ela tem ali talvez uma ligação agora por causa, né, de quem estava dentro dela, por ser um monstro também, e, independente de seu sorriso ou não, mas por ser um monstro ali, então ela veio simplesmente, né, assim como ela falou, a relação da vontade, que simplesmente veio algo muito maior, que não era a vontade dela, e acabou assassinando a Tilly, então foi algo que assim trouxe para ela esse entendimento. Não tem nada disso, entendeu? Nada disso. E simplesmente coloca algo importante sobre a origem dos monstros, sobre por que eles estão ainda ali, uma coisa completamente solta. E isso é um grande problema quando a gente está falando de uma temporada que se preocupou muito mais em colocar, antes até do avanço dessa história principal, em desenvolvimentos de relações e personagens, tu coloca uma informação simplesmente jogada no episódio final. Esse momento, cara, é o real que eu, assim, ó, do episódio final, talvez tenha sido o que mais eu não gostei do episódio, pela maneira simplesmente porca como o roteiro entrega. Isso é porco, galera, tá? Quando tu começa a estudar roteiro, e olha que tipo faz mais de 20 anos que eu comecei a estudar isso, e mais de 20 anos que eu já trabalho com isso. Cara, é uma maneira porca de tu colocar uma informação que é realmente importante dessa forma, colocada ali simplesmente na boca de uma personagem para entregar essa informação. Por quê? Porque ela vai encaixar com tudo que está sendo colocado ao mesmo tempo, em paralelo, em toda a edição final ali. Então tu joga essa informação simplesmente ali para os espectadores. E esse, cara, é um momento realmente, assim, ó, que me deixou talvez mais brabo do último episódio que a gente teve de From. Então, esse momento de avanço da história, ele podia ter sido muito mais bem trabalhado para que não ficasse tão espaçado, principalmente na segunda parte dessa terceira temporada. O quarto item, tá? Não me afetou tanto, só que eu senti isso muito sobre o que estava tendo de reação dos fãs, seja aqui no canal, seja, cara, em outros, né, canais de vídeos de outros produtores de conteúdo, e também, não só aqui, nacionais, mas também estrangeiros, e também com alguns artigos que saíram na mídia norte-americana, tá? A relação do cansaço de personagens, principalmente sobre Fátima e Jim. Talvez o maior problema, e daí acho que isso pega muito mais pro Jim do que da Fátima, tá? Seja uma repetição de arcos para o personagem. E nessa terceira temporada, o Jim ele ficou muito fazendo a mesma coisa. Muito a mesma coisa. Tanto que no episódio final, eu até achei coerente ele ali ter um certo receio, ter um certo medo, porque ele era o personagem movido em relação ao medo e agia dessa forma ali para tentar proteger a sua família, independente da maneira que fosse, mas sempre o que o guiou ali, que só
Lá no final, quando o Henry tem a conversa com ele no bar, depois, né, da tentativa que ele faz lá de cobrar o Jay, do Jay dar aquela resposta para ele sai, naquele momento ali, fica claro pro Jim o que realmente estava acontecendo. Então, talvez esse cansaço seja realmente dessa repetição. O personagem, ele ficou literalmente dando voltas e voltas e voltas sem sair do lugar. E isso traz o quê? Cara, o cansaço pro fã. Em relação a Fátima, ela teve um grande objetivo nessa temporada. O grande objetivo. Ela é a personagem que representa, querendo ou não, né, esse renascimento ali, no caso do sorriso, mas também como é que funciona essa origem ali para um retorno, né, de um monstro que a gente entende que ela tem que voltar de uma forma ou outra por causa de tudo que aconteceu lá no passado da cidade, a questão da imortalidade e tudo mais. Então a Fátima nessa terceira temporada até não foi uma personagem que chegou assim a eu ver que tenha mais pontos de irritar do que em relação ao personagem do Jim. Para mim o Jim, eu consigo entender mais claramente essa questão de repetição do personagem ali. Mas galera, se isso está batendo uma grande parcela dos fãs, é sinal que realmente é um problema. Não ter me incomodado não significa que, por não me incomodar, então isso não aconteceu. Não, cara. Simplesmente, se isso incomoda uma grande parcela dos fãs, é algo que a série tem que sim consertar para a próxima temporada. Porque eles tentam até nos momentos finais, quando tem a Dana e a Dana começa lá a ter os flashbacks de aniversários, né, da Fátima e trazer essa importância toda para ela ali de um outro ponto. A série tenta trazer algo novamente especial para a personagem ali, que é também uma maneira de como mostrar a personagem de um jeito diferente. Talvez de um jeito que tenha se perdido no decorrer da temporada. Então, se existe um problema, cara, que se conserte para a próxima temporada. E acho que esse arco todo da Fátima, e com as informações agora que ela tem, tá? Por mais que eu tenha acabado de dar pau em relação à maneira como eles entregam no roteiro, ela tem coisas muito importantes para serem juntadas nesse grande cabeça de From, junto com o que tem Jade, Tabitha, Victor e tudo mais, entendeu? Junto com os acontecimentos finais do Jim. Então tem muita coisa ali para também a Fátima ter uma importância diferente do que vem agora. Que simplesmente ela, e daí já coloco o L junto, tenham ali, cara, uma nova questão para ser desenvolvida na quarta temporada. É isso. Tudo que foi concluído agora realmente seja definitivo, que vá pra frente. E isso eu coloco até outro ponto, tá? 2 outros personagens. Um que acabou de chegar na série, que é a questão do Henry, que começou a ter uma repetição muito clara em episódios finais ali, muito claro sobre as questões que ele tinha sobre Tali, sobre o Victor, sobre Tali, sobre o Victor, sobre Tali, sobre o Victor. Até o momento que o Jay diz, cara, para, não tem problema, não sei o quê. É um detalhezinho mínimo que o personagem, ele corre um risco gigantesco de daqui a pouco ser um personagem apenas por estar ali e a série não achar realmente uma importância para ele. E acaba deixando o personagem, assim como o Jim, ficar repetindo a mesma coisa, E um outro personagem em relação do Boyd, tá? Qual é o problema que estava acontecendo muito com o Boyd? Talvez essa questão que até coloco como ponto positivo no outro vídeo, tá? Com 5 pontos de tudo que eu gostei e do que funcionou para mim na temporada. A questão do Boyd é muito porque o conflito todo dele também levou o personagem a estar sempre na mesma vertente. Só que isso se conclui no momento onde ele não tem, né, a sua alma quebrada, quando a Sarah faz o que faz, e o que ele enxerga, o que ele entende, o que ele está presenciando lá na caverna com o ressurgimento, ali, renascimento, maneira como você chamar, cara, do sorriso lá também. Então, pra mim, a quarta temporada, ela muda muito o aspecto desses personagens ali, que estavam com pontos muito repetitivos, certo? Quinto, os perigos da viagem do tempo. Cara, esse ponto aqui é um ponto muito importante, tá? Porque a gente sabe que flashbacks dentro de From, eles não vão acontecer sem um grande motivo, um grande objetivo. E isso falado pelo próprio David Alpay, que é o ator que faz o Jay. Isso eu trouxe até na primeira live, tá? Que foi do episódio 6, que eu fiz aqui no canal Nosso Maior Debate. Tinha uma entrevista dele falando justamente sobre esse ponto, os flashbacks. Que ele tinha perguntado para os showrunners, e os showrunners tinham falado, né, isso para ele, que é a maneira como a série iria trabalhar.
com a questão das ruínas, com a questão da Julie, a gente conseguiu entender como que vai funcionar essas voltas ali. Diferente de serem lembranças, mas como vão funcionar essas voltas no tempo para literalmente criar uma viagem no tempo, tá? É isso, tá? Que tem, nesse momento, a grande protagonista na Julie, mas para mim, Randall e Marielle também têm essa capacidade, tá? Pelo pouco que tem apresentado, para mim, assim, o Randall já tem algo ali claro que ele não deve voltar para lá, mas algo deve o puxar para lá. E a Marielle está naquele processo todo de negação. Tá? A Marielle é uma outra questão que está acontecendo na série. E eu gosto que Julie, Randall e Marielle estão em posições diferentes sobre, talvez assim, uma consequência do mesmo e agora com o que está acontecendo. Tanto que a Christie indaga ali a Marielle no último episódio, né, sobre coisas que estão acontecendo. Então, qual é o grande perigo, cara, de tu brincar com qualquer momento que se possa voltar na série, onde Julie, né, como a gente viu ali na sequência final do último episódio, já pode ter voltado, já pode ter feito tal coisa. E a gente vê como acontece naquele momento das ruínas no episódio 8, dela ter jogado a corda, dela ter ouvido a Tabitha e o Victor. É um perigo porque tu começa a criar grandes ramificações, que ao mesmo tempo, tá, pode ser um grande caminho para qual vai ser a grande conclusão de From. Isso aqui é assunto para outro vídeo, tá? Se tu não sabe como usar realmente ao prol da tua história, uma questão tão forte quanto Viagem no Tempo, tu pode perder muito rumo da tua história. E até vou botar um paralelo em relação a Lost, tá? Lost chegou na sua quinta temporada e entrou, mergulhou, assim, ó, nadou de braçadas nessa questão de voltar no tempo e, ao mesmo tempo, começar a ligar a Viagem no Tempo com coisas que a gente já tinha visto. Essa brincadeira toda, em Lost, eles conseguiram achar uma maneira de funcionar que, ao mesmo tempo, conseguiu, sim, preencher muitas lacunas, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas não foram preenchidas. Por quê? Por causa de todo o planejamento que não existia no começo de Lost. E depois, para encerrar Lost, quarta, quinta e sexta temporada, era uma outra ideia, tá? É só, galera, começar a pesquisar como foi a história de Lost. Cara, Lost é um marco na televisão. É uma série que eu amo demais. E muito, tá? Muito desse mistério, dessa tensão, dessa expectativa, das teorias que estão acontecendo agora em From, vem muito, cara, do quanto que Lost botou à prova isso lá atrás, e o quanto que ela virou realmente, assim, uma coisa primordial na cultura pop. E From tem essa capacidade também. Só que, quando tem essas ramificações, tu tem já algo claro colocado pelo Ethan Lee, que não pode ser mudado nada no passado, porque isso vai trazer consequências para o futuro. Se tu não conseguir, dentro da história que tu quer contar, usar essa ferramenta, a chance de não funcionar a história do que tu quer contar, ela é muito grande, cara. Ela é gigantesca, porque cada mudança é uma ramificação diferente, ou seja, o futuro, que na verdade seria o presente dos personagens, ele não é mais o mesmo, e talvez ele nem exista mais com aquelas pessoas ali presentes. Então é tudo muito complicado. Para mim, as respostas do fim estão no começo. E agora que existe essa maneira de como revisitar situações, qual é o grande perigo de tudo isso? É eles usarem isso de uma maneira que não seja em prol da história, não seja definitiva realmente para conseguir ou não a salvação desses personagens, mas para tentar apenas dar respostas para o público de muitas coisas que estão acontecendo. E tu ver uma sucessão, cara, de voltas na série. Esse é um ponto. Que não é o que eu até não gostei, cara, mas é o perigo. Então eu quis colocar nessa lista aqui e não na outra lista, porque ela representa o grande perigo. Mas, galera, quero muito saber a opinião de vocês. O que acharam sobre esses 5 itens? Quais outros deveriam estar aqui? E quais também não deveriam estar aqui? Qual que vocês olham? Cara, Luke, tu tá viajando, cara. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui tá certo na real da série, entendeu? Coloquem, porque, cara, eu adoro o debate. Adoro a gente vir e teorizar e tudo mais.
Galera, tem vídeo saindo de From todo dia aqui no canal, tem muito ainda pra gente falar. E lembrando que domingo, 20 horas, eu e o grande Gabriel Minato do The Walkers Family estaremos ao vivo para fazer o grande veredito, episódio, junto com todos vocês, pra gente chegar esse grande, cara, veredito sobre a terceira temporada e, obviamente, já falar sobre o que pode acontecer na quarta temporada. Coloque abaixo nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech 04, viva o sonho aqui.